O brilho da copa no bairro. O sol da tarde refletia intensamente nas calçadas, enquanto o movimento da cidade parecia pulsar em um ritmo diferente, movido pela expectativa do grande evento esportivo que parava o país. Naquela rua movimentada, a vida acontecia entre risos, pequenas confusões e uma esperança contagiante que unia vizinhos e desconhecidos. Tudo começou com um simples trajeto de carro. O motorista ajustava a direção conforme as orientações, girando para a direita com cuidado, avançando mais um pouco até encontrar o ponto ideal para estacionar. Com a gentileza típica de quem compartilha a alegria do momento, o passageiro entregou o troco ao motorista como um gesto de gratidão, suspirando de alívio por finalmente chegar ao destino. O clima era de celebração, mas para alguns, a celebração havia começado um pouco cedo demais. Sueli observava com uma mistura de agonia e diversão a chegada de seus amigos. O grupo se aproximava com passos incertos. Ela chamava por eles, pedindo pressa, enquanto notava que um deles mal conseguia segurar o próprio copo. Era a época do Campeonato Mundial, um período em que os sentimentos ficavam à flor da pele e a vontade de comemorar se sobrepunha às obrigações cotidianas. Entre tropeços e risadas, a conversa girava em torno de namoro e diversão. Sueli tentava manter a ordem, lembrando que, apesar de estarem todos se divertindo e assistindo aos jogos juntos, certas definições de relacionamento ainda precisavam de tempo. A atmosfera era leve, carregada de uma energia positiva que transformava até os pequenos percalços em histórias para serem contadas depois. No meio desse cenário, surgiram figuras conhecidas da vizinhança. Alguém precisava de ajuda para levantar um companheiro que parecia ter exagerado na torcida. A preocupação era real, mas temperada com o bom humor de quem já vira aquela cena outras vezes. Comentários sobre a frequência dessas comemorações surgiam entre os presentes, misturando conselhos de cuidado com provocações amigáveis sobre a resistência de cada um. Havia uma brincadeira constante sobre quem estava tentando impressionar quem e sobre as consequências de levar a vida com tanta intensidade. A conversa fluía naturalmente, passando por lembranças de conhecidos em comum e planos para o futuro, sempre com o pano de fundo da grande competição que unia todos em um só coração. A dinâmica entre os casais e amigos se revelava em cada gesto. Flavinha, com sua dedicação, tentava ensinar novas palavras aos amigos para que pudessem atender melhor aos turistas que chegavam para o evento. Era um esforço de melhoria pessoal e profissional, visto por alguns como uma transformação positiva e por outros como uma atualização necessária. Os diálogos eram rápidos e cheios de vida, refletindo a pressa e o entusiasmo de quem não queria perder nenhum segundo daquela Copa do Mundo especial. Beijos de despedida eram trocados com a promessa de encontros futuros, enquanto as responsabilidades de cuidar de quem não estava tão bem caíam sobre os ombros dos mais resilientes. Enquanto isso, em outro ponto da rua, Armani enfrentava seu próprio drama pessoal. A notícia de uma perda familiar chegou de forma inesperada, trazendo um momento de reflexão em meio à euforia geral. O velório de um tio estava marcado para aquela tarde, mas Armani carregava consigo um objeto que parecia deslocado para tal ocasião, uma vuvuzela. Ele explicava, com sua lógica particular, que o tio era um apaixonado por futebol e que aquela seria uma homenagem temática. No entanto, a verdade logo vinha à tona em um momento de sinceridade com sua companheira, Fátima. O verdadeiro destino de Armani não era apenas o velório, mas o estádio do Maracanã. Um amigo havia conseguido ingressos preciosos, realizando o sonho de uma vida inteira de ver um jogo do Campeonato Mundial de perto. A revelação dos ingressos trazia consigo uma mistura de sentimentos. Havia a empolgação pela oportunidade única, mas também a pequena decepção por ter omitido o plano inicialmente. A conversa se transformava em uma negociação de afetos e expectativas, onde a paixão pelo esporte competia com a atenção devida aos relacionamentos. Armani tentava-se explicar, mencionando que os ingressos seriam para toda a família, incluindo os filhos, em uma tentativa de suavizar a situação. Ao mesmo tempo, outros membros do grupo lidavam com suas próprias inseguranças românticas, temendo que os erros do passado pudessem comprometer o presente, prometendo mudanças e cuidados especiais para garantir que o amor prevalecesse sobre qualquer confusão. Pelas calçadas, a figura de um homem desamparado trazia um toque de realidade e humanidade à narrativa.
Tavares, que buscava um novo sentido para sua vida, encontrava abrigo e amizade nas portas dos estabelecimentos locais. O dono de um restaurante, embora reclamasse da presença constante, demonstrava uma preocupação velada com o bem-estar daquele homem. Fotos antigas e lembranças de amores passados serviam de consolo para quem se sentia atropelado pelas circunstâncias da vida. Havia uma vontade genuína de ajudar, de oferecer um emprego ou uma oportunidade de mudança, mostrando que, mesmo nos momentos de maior celebração, a solidariedade e o cuidado com o próximo eram valores fundamentais que guiavam aquela comunidade. A busca pelos ingressos para o estádio se tornava uma verdadeira saga urbana. Jurandir, um personagem empreendedor da região, anunciava o que chamava de os melhores lugares para assistir ao jogo. A oferta parecia tentadora demais para ser ignorada, atraindo o interesse de todos que sonhavam em viver a emoção das arquibancadas. No entanto, a realidade era um pouco mais modesta. A assistência aconteceria de cima de um prédio, em uma laje organizada com piscina e bebidas, prometendo uma vista livre para o estádio. O entusiasmo era dividido entre os que aceitavam a proposta como uma experiência de luxo popular e os que desconfiavam das promessas mirabolantes, criando um debate divertido sobre as melhores formas de torcer. A rotina de trabalho também sofria as influências da competição. Em uma boate local, o proprietário tentava manter a ordem e a produtividade, mas a vontade de participar da festa geral era maior. As funcionárias, animadas com a possibilidade de ver o jogo, buscavam maneiras de conciliar suas tarefas com a torcida. O clima de rebeldia amigável tomava conta, com todos querendo uma chance de presenciar a história sendo escrita nos campos. Jorge, o chefe, via-se em uma posição difícil, tentando manter o negócio funcionando enquanto todos ao seu redor, incluindo seus funcionários mais leais, eram atraídos pelo chamado da bola. No final, a união pelo esporte acabava vencendo as barreiras hierárquicas, transformando o local de trabalho em mais um ponto de confraternização. Entre um plano e outro, pequenos mistérios e situações cômicas surgiam. Djalma, um morador dedicado, estava em uma busca incessante por uma figurinha específica para completar seu álbum, a imagem do jogador Neymar. Aquela pequena peça de papel representava o ápice de seu esforço e dedicação. Quando a figurinha desaparecia, o desespero era real, gerando uma busca que envolvia outros vizinhos. A disputa pela posse do item valioso levava a debates sobre propriedade e sorte, com figuras como o Sr. Chalita reivindicando o achado como seu. A situação escalava para uma aposta clássica de virar as figurinhas com as mãos, um jogo de habilidade e sorte que trazia à tona o espírito infantil e competitivo de todos, mostrando que a diversão não tinha idade. Os consultórios médicos e odontológicos também tinham suas histórias. O dentista da rua, conhecido carinhosamente como Pecinha, enfrentava um dia difícil após uma noite de poucas horas de sono. A tentativa de realizar um procedimento simples transformava-se em um equívoco cômico e preocupante, resultando na extração do dente errado de um paciente. A situação gerava um misto de vergonha profissional e preocupação com a carreira, mas também abria espaço para o perdão e para a solução criativa dos problemas. O apoio dos amigos e a compreensão da companheira eram essenciais para que ele recuperasse a confiança e transformasse o erro em uma oportunidade de serviço comunitário, oferecendo cuidados àqueles que mais precisavam. Enquanto a hora do jogo se aproximava, as tensões aumentavam e diminuíam em ciclos rápidos. Acusações de assaltos a lojas, desaparecimentos de ingressos e intervenções policiais traziam um ritmo de aventura à tarde. Fátima via-se envolvida em confusões que exigiam explicações rápidas e diplomacia, enquanto Armani tentava recuperar o que havia sido perdido. A lealdade entre o casal era testada por situações absurdas, mas o amor sempre encontrava um caminho de volta. Pequenos gestos de sacrifício, como ceder um lugar ou abrir mão de uma vantagem, mostravam a nobreza de caráter que existia por trás das aparências. A comunidade se unia para resolver as pendências, garantindo que ninguém ficasse de fora da celebração final. A jornada até a laje do Sandoval era um capítulo à parte. Uma pequena van, carregada além de sua capacidade, subia as ladeiras levando um grupo diversificado de torcedores. O espaço era apertado, as conversas se misturavam e o calor humano era literal. Ao chegarem ao destino, a decepção inicial com a vista limitada para o estádio era rapidamente substituída pela alegria de estarem juntos.
O que faltava em visibilidade física era compensado pela animação sonora e visual das televisões improvisadas. A cobertura da caixa d'água tornava-se o palco principal de uma festa inesquecível, onde cada lance era comentado com paixão e cada movimento do jogo era sentido como se estivessem dentro do campo. No final, as feridas eram curadas e os desentendimentos superados. O dentista encontrava uma nova missão em seu trabalho, o homem desamparado redescobria sua dignidade através de um novo emprego e os casais reafirmavam seus compromissos. A Copa do Mundo passava como um furacão de emoções, deixando para trás lições de resiliência, humor e amizade.